Qual que é das ideias? Não tô na bruxa não, tô procurando meu botão que caiu da minha camisa. Na verdade, a comunidade terapêutica, ela fez esse tipo de coisa. E imagina você que eu fazia animação de festa, entrava em mansões incríveis, fazia decoração de Natal, fazia decoração de casamento, e só vivia no luxo. E agora, hoje, eu aprendi o quê? Em falar em gíria. Na realidade, eu sempre fui um rapaz muito tímido, muito tímido. Vindo de uma família de 7 irmãos. E você acredita que eu fui o único que nasci na cidade natal da minha mãe, Duartina? Eu fui o único. E daí eu vim para Bauru, foi muito difícil tudo. A gente era muito pobre, humilde mesmo. Meu pai fazia com que a gente catasse lavagem para engordar um porco como paga no final do ano. Isso era maravilhoso. A gente fazia, mas como fazia no bairro e a gente estudava numa escola bem frequentada, que na época tinha classe média, pobre, classe média, rico, e hoje já não existe mais, porque qualquer coisa você pode comprar no R$1,99, qualquer seu desejo. Mas na época não tinha. A gente catava lavagem e na escola a gente sofria um monte de preconceito. Tanto da minha mãe, da parte da minha mãe, que era negra e tinha uma religião espírita, então olha lá, o lavageiro e o filho da macumbeira. E daí tinha o meu pai, que numa ocasião ele foi acometido de tuberculose, teve que cortar meio pulmão dele. Nessa época os vizinhos fizeram uma coisa de baixo assinado, foram na escola e todos nós tivemos que passar por exame. Fora isso, o fato de eu ser gay era uma coisa, mas foram coisas que eu passei na minha vida, de experiência, mas ao mesmo tempo machucou, revolta. Família e ser a primeira drag de Bauru foi bem confuso, bem confuso. Eu lembro que a minha mãe não tinha essa aceitação, parte da minha família também não tinha, principalmente os machos. E as minhas irmãs, né? Que até emprestavam roupa e que curtia, mas tudo isso era muito à escondida. E depois eu conheci a profissão, né, de florista e virei um decorador, e graças a isso eu conheci o Paulo Keller, que é uma pessoa super conhecida aqui em Bauru e que praticamente me apadrinhou. Eu fiquei muito conhecido por um trabalho que eu fiz e ele viu, e daí ele quis me conhecer. Foi maravilhoso, foi um divisor de água na minha vida, porque depois desse sucesso foi quando entrou a Loreta. Então aí que iniciou toda a Loreta. Eu já nem era drag, nem era conhecido, não tinha chegado esse movimento aqui em Bauru, mas ele conhecia, ele era à frente de tudo. A drag, ela foi uma explosão, né, na minha vida. Ela foi uma coisa muito louca. As pessoas diziam que eu não soube lidar com a fama. Na realidade, Loreta é bem complicado. Primeiramente, as pessoas acham que porque se veste de mulher é passiva, que é um marido. E na realidade eu me vestia de mulher porque eu era um artista. Eu queria passar isso para todo mundo. E foi equivocado. Mas ela ficou famosa, eu sobrevivi muito através dela. Tudo que eu pude passar de humor e um humor polêmico. Muitas coisas aconteceram de fato que foi extraordinário. Algumas coisas que eu falava no palco que era bordão, acabou virando da boca das pessoas, na boca das pessoas. E até hoje as pessoas não esquecem. Isso foi muito bom. Mas lidar com a fama e estar com 800 pessoas fazendo animação
E depois voltar para casa sozinho é terrível. Ela teve, assim, algumas fases, né? Ela teve a Loreta Cristel, que era a Loreta caricata, que fazia música brasileira. E isso era muito preconceito, porque na época era as top. E as top era cabelo lisinho, aquela coisa, top model mesmo. Roupinha de marca, de costureiro de marca. E eu cedi, né? Eu cedi a isso tudo e me transformei como se fosse uma apresentadora. E hoje é usado um outro termo, né? Stand-up. Então eu cedi e acabei fazendo algumas músicas americanizadas aí. E depois veio a Loreta hétero. O que é a Loreta hétero? Fazia casamento, aniversário de 15 anos, e era uma postura totalmente diferente, né? Uma vez eu fui fazer uma animação e cheguei lá para fazer a animação, a pessoa que me contratou queria que eu saísse com a mulher dele e ele, me confundindo com prostituta. Não, era um trabalho sério, era um trabalho de artista. Eu me mandava de mulher, não era para isso. Na malandragem, o respeito é maior. Numa comunidade não terapêutica, numa comunidade que hoje é chamado de comunidade, antes a gente chamava de subúrbio, e agora, tão pouco tempo, era favela, agora é uma comunidade. Você é bem mais respeitado. Você não pode muita coisa que são contra, existe uma disciplina. É hipócrita. Você vai em uma casa onde a mansão é faraônica e dependendo da pessoa nem água te oferece. É incrível. Mas o que mais me incomodava mesmo era o fato de hereditariamente eu ser magro. E eu estava perdendo o cabelo. Porque meu pai perdeu o cabelo com 25 anos, eu comecei a perder o cabelo com 28. Vivi e convivi com uma doença que eu não tive. E todo mundo achava que eu tinha HIV. E hoje as pessoas são gordas e são soropositivas. E é uma coisa que tem tratamento. Que é pior que pegar o Covid hoje, nesse movimento que Deus está fazendo. É isso que me marcou muito. Quando eu vi, eu estava mesmo entregue às drogas. Eu desci de uma moto, mal. O meu hábito era chegar em casa e fazer esse escorre, né? Desmontado de Cristiano, ou mesmo o meu ex-caso ia buscar droga para mim. Mas nesse dia eu não aguentei sair da boate com o meu cachê, desci. Era por volta de umas 6 horas da manhã e o sol já estava gritando e eu descendo, todo chique, né? Bem arrumado, peruca de cabelo, que era muito difícil na época, e eu fui comprar droga. Pensa que a comunidade onde eu desci, né, a favela onde eu desci ficou muito de olho, foi uma mistura de medo e de uma tristeza, né, por essa decadência toda. Falar sobre o crack, né, que é uma do ciclo da minha vida, é muito difícil. É muito difícil. É quase assim, as pessoas falam assim, recaída. Não, eu penso que eu fui impotente, sabe, quanto a isso. Eu tive que passar, talvez eu tive que passar, mas eu fui impotente, eu não fui firme no propósito. Quando eu comecei a hibernar, né, como falam, eu fazia um freelance de decoração, ia para os lugares na periferia que a gente chama de mocó.
eu ia para lá. Então, quando o dinheiro acabava, eu não tinha, né, essa coisa de roubar, de meter o louco, de manguear, como diz. Então, o que eu fazia? Catava reciclagem. E eu aprendi a catar reciclagem, porque não é tão simples assim catar reciclagem. Para você catar reciclagem, você tem que saber o lugar onde você cata. Às vezes você está entrando num terreno baldio e tem droga escondida lá dentro. E tudo isso eu aprendi com meu ex-caso, que ele cata até hoje. E eu enfrentei vários problemas, porque eu ia com o telefone celular, eu ia bem arrumado, e isso era um risco muito grande. Mas como ele era considerado, ele tomava conta de mim nesses lugares, para que as pessoas não me roubassem ou fizessem qualquer maldade comigo. A clínica terapêutica foi o extremo para mim. Eu cheguei até a clínica e muitas coisas eram fora da minha realidade. Apesar de viver num mundo, né, submundo da droga, era fora da minha realidade. Eu cheguei lá, era divisões de quartos, 7 caras em cada quarto, regras que eu acredito que, modo de pensar, é algumas coisas meias políticas, mais do que tratamento. Mas agradeço muito por ter ficado, por ter sido acolhido, e essa família que eu trabalhei é quem conseguiu. Eu nem sabia que o vício era uma doença, né? Não entendia nada, nunca tinha passado por isso. Daí fiquei 10 meses e depois fui chamado, tinha perfil de monitor e tal. Minha espiritualidade cresceu ali. Melhor estar ali sem usar droga do que estar na rua. Eu penso que a clínica, é lógico que eu aproveitei muito, né, a religiosidade, mas algumas coisas é assim, recupera o físico, sai dali e já tira esse físico, já cai em questão de semana. Foram 14 anos de subidas e descidas, mas na verdade eu acredito que eu tinha que ter passado por isso mesmo, para amadurecer. Mas a Loreta passou por essas fases tudo, ficou inesquecível. Isso daí é um legado. Hoje em dia tem algumas pessoas, né, que me chamam de Lô, ou me chamam de Loreta, mas hoje eu sei quem eu sou, né? E que esse personagem existiu e eu não tenho como negar. Então a Loreta a Loreta é o amor da minha vida hoje. Daqui 5 anos eu me vejo com a minha loja aberta, podendo me sustentar, sendo usado por Deus, viver uma vida feliz, uma vida na religião mesmo, e ter a minha própria loja, que é um trabalho que eu comecei desde os 13 anos a mexer com flor, e estou até agora. É uma coisa que me sustentou e que Deus me deu esse dom.